Ótimo. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Gisele Blasioli, sou fisioterapeuta, sou NAF, faço parte da diretoria da SONAF São Paulo, junto com o Eduardo, também que está aqui na sala. E hoje a nossa reunião científica é sobre quiropraxia no esporte. E ninguém menos para falar sobre quiropraxia que o André Santos, que é o meu amigão, meu parceiro, meu conterrâneo aqui de Bauru, que faz um grande sucesso e já está atuando há muito tempo nessa área. E assim, ó, super recomendo, porque o André é show, é show. André, seja muito bem-vindo e vamos aproveitar muito essa aula. Agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz. Como a Gisele falou, ela é minha amiga pessoal, minha conterrânea aqui, uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração pelo trabalho que vem desenvolvendo no esporte. Primeiro, porque eu sou fã das mulheres, e quando eu vejo uma mulher se destacando, né? Eu sempre nos meus cursos eu falo que uma das maiores conquistas das mulheres foi quando na Copa do Mundo de futebol feminino só estavam mulheres atuando, médicas, fisioterapeutas, maqueiras. Então, isso sim é uma grande conquista da mulher estar colocando o trabalho dela lá. E essa instituição que eu tenho muito respeito, essa sociedade, né? Por tudo que faz pela fisioterapia e pelo esporte, pela seriedade que é conduzida a essa sociedade, pelo trabalho que desenvolve, pelo ponteiro que mexe dentro da fisioterapia, eleva muito o nível da fisioterapia esportiva. Então, foi uma honra para mim ser convidado para fazer esse bate-papo, e eu vou fazer o melhor que eu puder para poder somar com vocês aí. Nós que agradecemos, André. Muito obrigada mesmo. Seja muito bem-vindo, viu? Vamos lá, vamos junto aqui. O pessoal está chegando na aula aí. Tá me ouvindo bem aí, Gi? A hora que vocês quiserem que começa aí. Sim, estou ouvindo, pode começar. Bom, pessoal, primeiro eu sou André Santos, sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia, sou Master Certification in Manual Therapy pelo Hands-On Seminars em Nova York. Vou falar de alguns esportes. O meu objetivo aqui nesse bate-papo com vocês, sou especialista em quiropraxia, tenho 2 especializações em quiropraxia, mais a prova do COFITO, sou especialista pelo COFITO, sou coordenador, né, das pós-graduações do Colégio Brasileiro de Quiropraxia no Brasil, tenho a honra e a oportunidade de acompanhar alguns grandes nomes do esporte nacional. Então, o meu objetivo aqui dentro desse bate-papo é poder mostrar para vocês um pouco do universo da quiropraxia dentro dos esportes que eu atendo. Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu fui o primeiro a levar uma equipe de recover de quiropraxia para um evento oficial de CrossFit no Brasil. Isso foi em 2015. Fui o primeiro a levar técnicas de liberação miofacial para o fisiculturismo no Brasil, em 2015 também, em 2014 com o Júlio Balestrin, né? Foi o primeiro atleta, foi a participar do Arnold Classic Brasil. Então eu acompanho alguns grandes nomes do esporte que eu vou dividir com vocês, como Rafael Brandão, o maior nome do fisiculturismo nacional, né? Hoje no Mister Olímpia, o Kaique, que agora está classificado para o CrossFit Games, classificou nesse fim de semana aí o Kaique Cerveni, o Anderon Primo, que é pentacampeão brasileiro de CrossFit, Kainan Duarte, que é um dos maiores nomes do Jiu-Jitsu, Joanderson Tubarão, que é um atleta do UFC, uma das grandes promessas do UFC. Então, o meu objetivo com essa aula, de uma forma geral, é transitar pela quiropraxia e por esse universo do esporte. Eu deixo a Gisele à vontade para me interromper quando precisar, que vocês estejam bem à vontade aí. Vai ser um bate-papo mais para a gente falar da quiropraxia, conhecer a quiropraxia de uma forma geral. Todos os artigos científicos que vocês... Eu tenho vários trabalhos científicos falando da quiropraxia dentro do esporte.
Então, eu posso compartilhar com vocês, deixar com a Gisele para compartilhar com vocês, mas o objetivo dessa aula é que vocês vejam a importância da quiropraxia para o esporte no Brasil e no mundo, tá? Em que parâmetro que a gente está, mas muito bem claro que a fisioterapia quiroprática, não a quiropraxia enquanto profissão, mas sim a quiropraxia quanto esporte. Aí a Gisele, o Du podem me interromper o quanto quiserem aí, que a gente vai verter. E de uma forma geral eu vou falar sobre a quiropraxia que a gente vem trabalhando com os atletas que a gente vem, nos esportes que a gente vem trabalhando aí de uma forma geral, tá? Mandem perguntas no chat, depois no final a gente pode fazer um hot seat aí, um bate-papo. Eu vou compartilhar a aula com vocês aqui, para que a gente possa começar esse bate-papo aí. Deixa eu achar aqui onde está essa aula. Agora, levanta a mão aí, galera. O computador aqui está mais bagunçado que a defesa do Corinthians. Eu deixei só interromper aqui, que já estava do lado aqui para transmitir e ela subiu. Enquanto isso, pessoal, eu escrevi aqui no chat, mas quem quiser fazer pergunta pode mandar no chat, que aí no final a gente faz um bate-papo. Então, no final a gente deixa realmente para a gente discutir, perguntar e questionar e trocar ideias, né? Trocar até o dia a dia, assim, de vocês. Então, pode ir mandando aí que no final a gente tem esse bate-papo super legal, tá? Isso, depois vocês fiquem à vontade para perguntar sobre atleta, sobre mindset. Hoje eu trabalho de uma certa forma muito com o mindset dos atletas. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiser sobre carreira, sobre a especialidade da quiropraxia, tá? Então, é um orgulho para mim poder, e uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu venho fazendo um trabalho muito forte dentro da quiropraxia, assim como a Sonaf vem fazendo um trabalho muito forte, muito firme, muito justo para elevar o patamar da fisioterapia esportiva no Brasil. Eu venho fazendo esse trabalho com a quiropraxia. Eu tive o privilégio de participar de alguns eventos que eu vou mostrar para vocês, onde eu fiz questão de que ficasse muito claro que a quiropraxia no Brasil, praticada por fisioterapeutas, está no nível relevante, ok? Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é o que é quiropraxia. Quiropraxia, ela é um tripé, onde ela envolve filosofia, ciência e arte. Hoje só dá um retorno para mim se o meu áudio está ok, está tudo bem? O Tela áudio ok? está perfeito. Tela está ok? Tudo ok? Sim, sim. Show de bola. Então, vamos que vamos. Vamos. Então, a quiropraxia ela é um tripé, onde envolve filosofia, ciência e arte, né? Por definição, a quiropraxia no Brasil ela é uma especialidade da fisioterapia que preocupa-se com o diagnóstico, tratamento e prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético. Existe uma ênfase nas técnicas manuais, incluindo o ajuste articular e com foco principalmente na manipulação das subluxações, que a ciência contesta um pouco, e a gente vai falar isso, né? O pai da quiropraxia é o Daniel David Palmer, um canadense radicado nos Estados Unidos, né? Embora as técnicas de mobilização e manipulação que existem hoje já são difundidas há muito tempo, né? Nós temos registros gregos, hindus, egípcios, chineses que revelavam de alguma maneira um certo tipo de tratamento aplicado na coluna vertebral. Era muito comum naquela época a gente chamar de bone setters, os instaladores de ossos, que eu não vejo muita diferença. Eu fico horrorizado quando eu vejo na academia muitos profissionais que não estão preparados manipulando alguns de seus alunos sem saber o perigo que é isso. Eu costumo dizer que se o fisioterapeuta soubesse o valor real de uma manipulação articular, ele não acharia caro cobrar pelo serviço dele. E se o paciente soubesse da importância e dos perigos de uma manipulação articular mal realizada, ele não acharia caro um valor que um profissional capacitado cobra.
Então, embora houvesse já na antiguidade esses relatos dessas terapias aplicadas à coluna vertebral, de uma forma geral, o primeiro a relacionar esse ajuste com a estrutura foi um canadense radicado nos Estados Unidos, chamado Daniel David Palmer, em 18 de setembro de 1895. O Dr. Palmer, ele era um autodidata, um magnetoterapeuta, estudante de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, assim como Andrew Steele da osteopatia nessa época. A quiropraxia, ela surge mais ou menos na mesma época em que a osteopatia. E o primeiro ajuste quiroprático foi realizado em 18 de setembro de 1895. Um porteiro do prédio onde o Daniel David Palmer morava, porteiro dele chamado Harvey Lillard, ao pegar uma caixa numa posição inadequada, ouviu um estalido e relatou que, após esse estalido, ele começou a perder a audição. E, passados 17 anos, ele não ouvia mais o tic-taquear dos relógios, as charretes na rua, barulho das carroças que eram comum naquela rua. E o Dr. Daniel David Palmer, ou Didi Palmer, como é chamado para nós, da quiropraxia, ele propôs um estudo que ele havia desenvolvido, ou que estava em desenvolvimento ainda, onde naquele momento ele chamava de teoria do realinhamento vertebral. Então, ele propôs uma avaliação, o Lillard permitiu essa avaliação, e após ele avaliar o Lillard, em um determinado ponto, ele percebeu uma vértebra mal posicionada, uma proeminência ali de uma articulação vertebral. Então, ele raciocinou que essa vértebra, de alguma maneira, estava comprimindo uma raiz nervosa e impedindo essa transmissão auditiva, impedindo que o Lillard pudesse ouvir bem. Então, ele raciocinou que se ele restaurasse o alinhamento dessa vértebra, que se ele mobilizasse essa vértebra, ele poderia fazer a correção, desobstruir essa compressão radicular e o Lillard pudesse novamente ouvir. Ele propôs isso para o Lillard aceitou que ele fizesse essa manipulação, que ele fizesse a aplicação da técnica, e após a aplicação, depois de um determinado tempo, ele começou a restaurar a audição. O Dr. Palmer ficou tão impressionado com a descoberta dele, que apesar de haver já essas manipulações de uma forma geral na coluna vertebral, mobilizações, ele foi o primeiro a raciocinar, né? Ele foi o primeiro a ligar essa interferência da estrutura no sistema nervoso. Ele ficou tão impressionado com a técnica, com essa descoberta, que ele convidou um amigo dele da Guerra Civil, um reverendo chamado Samuel Weed, para ajudar a nomear essa técnica. E após vários estudos, eles chegaram num conceito de keiros, da palavra grega keiros, que quer dizer mão, com práticos, que quer dizer ação. Então, quiropraxia, quando junto, quer dizer o que é feito pelas mãos. Então, desde então, a quiropraxia vem crescendo no mundo, né, de uma forma geral. Eu costumo dizer assim, muitas pessoas ainda não conhecem a quiropraxia. Eu estou formado desde 2008 e eu venho fazendo um trabalho muito grande, seja na imprensa, seja com os atletas, seja no consultório, seja com a classe médica, para que conheça as técnicas quiropráticas, né? Então, de uma forma geral, se ainda hoje muitos profissionais não conhecem a quiropraxia, muitos profissionais não sabem a relevância da quiropraxia, imagina isso em 1800. Então, ainda a efetividade, se hoje nós percebemos a efetividade do tratamento, eu fico pensando o quão revolucionário foi isso em 1800 e o tanto de pacientes que eles tratavam. Então, essa é, de uma forma geral, um parâmetro geral do que é quiropraxia, né? Lembrando que quiropraxia ela é filosofia, ciência e arte, tá? Ó, é esse tripé, filosofia, ciência e arte.
toda ciência, ela nasce de uma inquietação filosófica. Eu tenho uma inquietação filosófica, eu tenho que comprovar a teoria que eu estou desenvolvendo. Se eu comprovo isso, a gente trabalha para o caminho da ciência. Se eu não comprovo isso, a gente vai para o empirismo. Mas quando eu falo de quiropraxia, eu não posso esquecer da arte da quiropraxia. Manipular é uma arte. Eu costumo brincar, se está fazendo feio, não é quiropraxia, qualquer coisa menos quiropraxia, porque a quiropraxia ela leva essa beleza da manipulação, ela traz esse encanto da manipulação, mesmo o paciente não tendo a noção de quão importante é a manipulação ou de quão grande é o efeito fisiológico quando nós aplicamos uma manipulação quiroprática ou uma manipulação articular, tá? Bom, no Brasil, quais são os parâmetros que estão no Brasil? Então, em muitos lugares do mundo, a quiropraxia ela é uma profissão da área da saúde. No Brasil, ela é autorizada como profissão, mas não é regulamentada. Ou seja, não existe a profissão legalmente de quiropraxia no Brasil. A única forma organizada é como especialidade do fisioterapeuta no Brasil. Então, desde 1994, a quiropraxia já é praticada no Brasil. Ela foi trazida para o Brasil por um quiropraxista chamado Matheus de Souza. O Matheus de Souza, ele trouxe essas técnicas, ele era um excelente manipulador, ele era um cara assim incrível, desenvolvendo um trabalho, e ele apresentava certificados que ele havia feito uma formação americana. Passado-se um tempo, foi descoberto de uma certa maneira que esses certificados não tinham originalidade, mas isso faz parte da história da quiropraxia no Brasil. Era praticado antes por profissionais que não eram fisioterapeutas ou profissionais da área da saúde, e a quiropraxia ela foi, então, organizada pela fisioterapia. No Brasil, essa única forma reconhecida, apesar de estar desde 94, ela foi regulamentada em 23 de maio de 2001, no COFITO, né? Está classificada na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, com o código 223645. Então, uma forma legal, a única forma legal com legislação para se aplicar a quiropraxia é enquanto especialidade da fisioterapia. Aqui é muito importante a gente entender a especialidade e a gente entender, nesse momento nós estávamos passando por uma PL, uma consulta, onde a quiropraxia reivindicava como profissão. Mas o escopo desse projeto que tramitava no Senado, ele era muito perigoso para a fisioterapia de uma forma geral, que existem partes que falam que o fisioterapeuta não poderia fazer terapia manipulativa. Pô, mas nós temos terapia manipulativa dentro da UTI, em diversas áreas, então isso acabou não passando. A gente vem brigando para manter a especialidade na fisioterapia, não só para manter enquanto quiropraxia para o fisioterapeuta, mas sim para proteger as outras especialidades da fisioterapia que envolvem a terapia manipulativa, para que não haja um problema, para que a gente possa fazer as manipulações e mobilizações articulares. Então, a importância de ter um conselho que fiscaliza, o COFITO fiscaliza as ações dos fisioterapeutas especialistas em quiropraxia, e isso dá mais segurança tanto para o profissional quanto para o paciente, tá? Para ser especialista em quiropraxia é da mesma maneira que é para ser um especialista em fisioterapia esportiva, tem que passar por uma prova. A gente estava falando disso antes de começar, vai ter a prova da SONAF, então é o mesmo trajeto. Você faz uma pós-graduação de 500, 600 horas, no mínimo 500 horas, presta uma prova pelo COFITO, que é no fim do ano, né? E apresenta títulos, todos os cursos referentes na área, e aí você se classificando, cumprindo todos os certames, você é especialista em quiropraxia, tá? E o que é a quiropraxia desportiva? Ou quiropraxia esportiva? A quiropraxia esportiva, ela é um ramo da quiropraxia. A quiropraxia, assim como outras técnicas ou outros
outras ciências manipulativas, ela existe várias subdivisões ou vários pensadores que construíram a ciência, como Thompson, Gillet, Desjarnais, são técnicas diferentes, existem dentro da quiropraxia. Existem técnicas que estão nessa ciência dentro da quiropraxia e dentro da osteopatia. Por exemplo, existe uma técnica chamada sacro-occipital technique. Essa técnica foi desenvolvida por um major da Força Aérea Americana chamado Jean-Bertrand Desjarnais. É conhecida as cunhas de Desjarnais. Essa técnica, como Desjarnais, ele era fisioterapeuta, ele era quiropraxista e era osteopata, essas duas ciências dividem essa técnica também. Então, existe essa subespecialidade, essa técnica dentro das duas ciências. E a quiropraxia desportiva ou esportiva, ela é um braço da fisioterapia, onde vai acompanhar os esportes, onde vai acompanhar nas mais diversas mobilidades, tanto como prevenção, como tratamento, como recovery. É presente em grandes nomes do esporte americano, como vocês estão vendo no basquete. Golfe, a gente vai ver. No Brasil, eu tive a felicidade de ser o primeiro a levar uma equipe de quiropraxia esportiva para um evento de CrossFit. Então, uma equipe de recover em quiropraxia para um evento de CrossFit oficial em 2015. Para vocês terem ideia, a maior equipe de recover da América Latina hoje, os Anjos do Odd, que tiveram presente agora no Copa Sur, que é uma semifinal classificatória para a Olimpíada do CrossFit, que é o CrossFit Games. A Tati Falavina, ela é minha aluna de 2017. Então, a CEO hoje do maior equipe de recover do Brasil foi uma aluna das nossas formações de 2017. Então, eu já venho muito tempo trabalhando nesses esportes, né? Em 2013, eu comecei a acompanhar um atleta chamado Júlio César Balestrin, muito conhecido no meio do fisiculturismo. O Júlio havia voltado de uma competição em Ohio e ia estrear no Brasil, onde, André, eu trabalhava com o Edilson de Oliveira, que era meu treinador, é meu treinador, e ele era aluno do Júlio Balestrin, competidor, e o Júlio falou, eu estive nos Estados Unidos e eu recebi a aplicação de uma técnica, de uns aprofundamentos, de corte, você faz isso? Eu falei, cara, eu não faço, mas eu vou procurar. E entrei em contato com um fisioterapeuta nos Estados Unidos, em San Diego, e esse fisioterapeuta me recebeu lá e eu fiz o treinamento no final de semana, juntamos as técnicas, eu aprendi muita coisa. Eu já trabalhava com um fisioterapeuta chamado Luke Bongiorno, que é fisioterapeuta do Tiger Woods, David Beckham, Michael Jordan, e na volta eu passei nos Estados Unidos. Eu já estava nos Estados Unidos, eu passei em Nova York, e eu fui conhecer uma competição que estava tendo, era uma competição de CrossFit. Então, eu falo que o fisiculturismo e o CrossFit se juntaram comigo em isso praticamente no mesmo final de semana. Eu era bombeiro, fui bombeiro durante 15 anos, né, em São Paulo, e aí eu acabei... Essa era uma competição de bombeiros e de fuzileiros navais, eu fui lá assistir porque eu era bombeiro, e acabei me apaixonando, estudando e voltando para esses esportes, que eu vou falar mais detalhado em cada parte, em cada esporte que a gente for abordar aqui, eu vou falar um pouco mais detalhado para que a gente possa discorrer sobre a história e sobre a importância desses esportes, onde a quiropraxia vem atuando há muito tempo no Brasil, tá? De uma forma... André, a sua câmera não está aparecendo, mas só para você saber, tá? Tá bom. Então, só eu que me vejo aqui, é isso? Ficou escura, não sei por quê. A gente estava te vendo, agora a gente não te vê mais. Eu continuo vendo a tela do que você está compartilhando. Uhum. Bom, eu tô aparecendo aqui, eu vejo os nomes, não sei, de alguma forma aqui. Melhorou aí? Ou ainda não? Para mim está Não, aparecendo a imagem dele no canto. Tá, show de então tá bom, então tá bom. bola. Bom, então, a quiropraxia, existem muito... Como a quiropraxia esportiva ela está presente em muitos esportes, eu trouxe aqui alguns exemplos, porque quem quiser, depois eu posso compartilhar os estudos que eu tenho
sobre quiropraxia desportiva, eu posso mandar os links para a Gi, quem quiser acessar os artigos científicos, que são muitos artigos aí, mas, de uma forma geral, alguns exemplos, né? Que a gente pode estar utilizando a quiropraxia esportiva, a quiropraxia desportiva. O futebol americano é muito utilizado, arremessadores beisebol é muito utilizado, né? Essa face mask, essa falta de segurança na grade do capacete. No jiu-jitsu, no MMA, além dos traumas, né? Desses whiplashes que os atletas sofrem no jiu-jitsu mata-leão, muita incidência de movimentos repetitivos no futevôlei, por exemplo, na cervical. CrossFit, movimentos que tensionam a musculatura cervical, como handstand, como alguns movimentos que demandam essa tensão maior na cervical, que causam uma compressão maior nessa articulação. Na Fórmula 1, por exemplo, essa força G gerada pela velocidade que o carro atinge, são fatores que podem levar um atleta a ter lesão, são fatores que podem levar um atleta a sofrer alguma disfunção na região cervical. Qual é o procedimento para que eu atenda qualquer paciente, independente de ser através da quiropraxia, através da fisioterapia desportiva? Não foge, como para qualquer paciente, nós utilizamos a eliminação das red flags. Então, eu vou eliminar as red flags. Nesse caso aqui, na cervical. Quais são as red flags? São as mesmas red flags que nós utilizamos para a fisioterapia. Insuficiência da artéria vertebral, instabilidade da cervical alta, câncer, sinais e sintomas, né, de mielopatia, doença infecciosa sistêmica grave. Então, são as red flags que nós excluímos, e nós não excluímos diferente por ser na quiropraxia. Isso é uma coisa muito relevante que eu diga, que independente da quiropraxia estar sendo praticada por nós fisioterapeutas, essa visão científica ela tem que prevalecer, ela tem que dar uma segurança tanto para o atleta quanto para o profissional. Por exemplo, 54% das lesões na cervical, elas são oriundas de uma síndrome facetária, por exemplo. Quando eu tenho um emplash cervical, esses fatores, 54% das lesões na cervical são síndromes facetárias. Quando eu tenho um emplash cervical, quando eu tenho um trauma causado, seja por acidente, é muito comum isso nos esportes de luta, no MMA, no jiu-jitsu, esse número sobe para 74%. Então, qual estrutura pode estar doendo? Em qual estrutura o meu paciente, nessas lesões, pode estar sofrendo? Tendão, ligamento, músculo, cápsula, nervos. De uma forma geral, essas estruturas podem gerar dor. Faceta, 54% das dores estão na faceta. Quando eu tenho emplash cervical, quando eu tenho esse chicote, essa dor vai para 74%. Isso aumenta muito a região, essa sobrecarga na região. Então, para qualquer segmento que eu vá tratar, este é um exemplo das inúmeras lesões. Eu poderia especificar aqui, por exemplo, praticantes de esporte overhead, beisebol, os arremessadores, os rebatedores, ou até mesmo no CrossFit, esses esportes que demandam muito o arremesso, né? Overhead. Eu posso ter lesões no ombro e eu posso tratar com a quiropraxia. É muito comum a incidência. No CrossFit, a incidência maior de lesão é no ombro. São poucos estudos, eu acho que o Evaldo já falou de CrossFit nas reuniões de vocês, mas os poucos estudos científicos que a gente tem, a grande maioria das lesões são no ombro e a grande maioria das lesões são musculares. A quiropraxia esportiva, ela trata isso, então a gente vai discorrendo um pouco mais disso. De uma forma geral, esses são alguns exemplos dos esportes que podem causar uma lesão na cervical. Eu
poderia falar de todas as lesões, mas é um parâmetro muito grande. E, de uma forma geral, a gente vai falar um pouco de cervical aqui, de ombro, para que vocês tenham a noção de como nós atuamos quando isso acontece dentro do esporte. O primeiro passo é que a gente faça a exclusão das red flags para trazer essa segurança tanto para o atleta, paciente, quanto para o profissional que está aplicando. A partir disso, eu faço uma avaliação neuro, músculo, esquelética. Eu tenho um grupo de pacientes que vão responder melhor ao tratamento neural. Eu tenho um grupo de pacientes que vão responder melhor a um tratamento muscular. Eu tenho um grupo de pacientes que vão responder melhor, de atletas aí, né, articular. E eu tenho um grupo de pacientes que vão estar envolvidos, que estarão envolvidos essas três estruturas, neuro, músculo e esquelético. Eu costumo falar que o fisioterapeuta ele tem que ser igual o Batman, ele tem que ter um cinturão de ferramentas, onde o paciente tem uma disfunção, ele vai lá e capta a ferramenta necessária para que seja usado. Nós acompanhamos grandes atletas como Tiger Woods. Eu tive a oportunidade de fazer vários cursos com um fisioterapeuta chamado Luke Bongiorno, que é um fisioterapeuta australiano, mas está nos Estados Unidos há muito tempo, desde 2008. Ele acompanhava o Michael Jordan, acompanhava o Tiger Woods, é um fisioterapeuta renomado nos Estados Unidos, e esses pacientes já incorporam, né? Tem uma prática de incorporar de uma maneira como parte do seu treinamento mesmo, o trabalho de quiropraxia, o trabalho de fisioterapia, para que possa fazer parte do seu recovery. Tem várias reportagens falando, por exemplo, que o LeBron James gasta algo em torno de $8 milhões por ano com os seus tratamentos, com as suas prevenções, com um trabalho para ele se reorganizar, com um trabalho para ele se manter em altíssima performance. A quiropraxia é a segunda profissão mais solicitada nos Estados Unidos, perdendo apenas para a medicina. Então, é muito comum que esses atletas eles incorporem isso à prática do dia a dia. De uma maneira geral, eu costumo trabalhar com atletas uma vez por semana no seu dia de recover, ou seja, no dia que eles usam para descansar no seu rest, eles aproveitam o dia de descanso e fazem o recover de uma forma geral. Eu estou sempre avaliando esses atletas, quem eu acompanho, visando a necessidade desse atleta de receber ou não um tratamento quiroprático naquele dia. Quando eu não preciso fazer ajustes da quiropraxia, de uma maneira geral, eu faço um trabalho de mobilidade, uma massagem desportiva ou qualquer outro recurso presente na fisioterapia. Então, essa é uma das vantagens de você ser um fisioterapeuta quiropraxista, que você consegue aliar duas grandes ciências, a fisioterapia e a quiropraxia, e isso te dá uma gama de ferramentas para você poder fazer um atendimento para trabalhar em alta performance com esses atletas aí. Tá? Então, é presente no golfe, no basquete, no jiu-jitsu, né, no crossfit. Eu tenho a felicidade de estar introduzindo isso desde 2008, 2009, logo que eu me formei para o caminho dos esportes, para que vocês tenham um parâmetro geral. A CrossFit Bauru, que foi o CrossFit onde nós começamos o trabalho dentro do CrossFit, isso em 2012, 2013, foi o 6º box oficial, ou seja, a 6ª academia oficial de CrossFit no Brasil. Hoje tem mais de 2.000, e eu estou com o Júlio Balestrin desde 2013, aí 2012, 2013, onde eu já comecei a acompanhá-lo nos campeonatos. Muitas pessoas me perguntam, André, a quiropraxia, ela é científica? Sim, ela é científica. Ela tem dois trabalhos importantes, ela tem bons trabalhos, robustos trabalhos, falando de algumas técnicas que funcionam, mas também tem algumas subespecialidades da quiropraxia que não tem tanta evidência científica robusta. E a gente procura aplicar no dia a dia, eu procuro, de uma maneira geral,
todas as atividades dentro da quiropraxia com a robustez científica para poder fazer a aplicação. Então, a quiropraxia ela é científica, mas como não só na quiropraxia ou em qualquer outras técnicas de tratamento da área da saúde, tem coisas dentro dessa especialidade que tem evidência científica e tem coisas que não têm evidência científica. De tal sorte que a gente procura sempre fazer escolhas com as melhores evidências científicas encontradas para que eu possa atingir um resultado desejado, para que eu possa atingir um resultado satisfatório com esses atletas. Então, sim, tem evidência científica, tem boas evidências científicas. Quando a quiropraxia quando o Palmer inventou a quiropraxia, ele imaginava o quê? Baseado no tratamento que eu falei de Lillard lá, baseado nessa vértebra mal posicionada. Quando o Palmer estava estudando, desenhando a quiropraxia, ele imaginava que havia uma vértebra mal posicionada, essa vértebra mal posicionada estava causando uma compressão de uma raiz nervosa e gerando uma interferência no sistema nervoso. Com o passar dos anos e o avanço dos estudos científicos, nós percebemos que o que acontecia não era apenas um complexo de subluxação. Então, mesmo quando Palmer imaginava essa compressão da raiz nervosa através de um complexo de subluxação, ele já sabia que havia o envolvimento de mecanismos neurovasculares, de cápsulas, tendões, ligamentos, de um sistema vascular que poderia estar sendo comprometido, né, por conta dessa vértebra mal posicionada. Então, de uma forma geral, quando o Palmer começou os seus estudos pensando na quiropraxia, ele imaginava que havia uma vértebra mal posicionada e que essa vértebra mal posicionada estava comprimindo uma raiz nervosa, interferindo no perfeito funcionamento do sistema nervoso. E que se ele manipulasse, que se ele ajustasse essa vértebra, se ele organizasse, alinhasse isso, nós retiraríamos essa interferência do sistema nervoso. Hoje nós sabemos que não é só isso que acontece. Nós sabemos que você não consegue desentortar a vértebra, que você não consegue voltar uma vértebra no lugar. E aí, em 2015, esses grandes estudiosos, né, da terapia manual, McCarthy, Bialowski, River, eles criaram uma nova definição para a terapia manipulativa, né, uma nova definição de manipulação articular, que é a aplicação de um movimento rápido em segmentos específicos da coluna vertebral, produzindo essa separação dessas articulações, um estímulo sensorial aferente e transitório, redução na percepção da dor. Essa separação das superfícies articulares comumente gera uma cavitação, um barulho, e a percepção da diminuição da dor pós-manipulação articular. Ela é influenciada por mecanismos não só mecânicos, mas por mecanismos supraespinhais, incluindo a expectativa do benefício. Olha só, foi realizado um estudo com 100 pessoas, onde separaram alguns números, não lembro o número certo de participantes, 100 pessoas, não me recordo, mas metade foi dividido em pacientes que gostavam de receber essa terapia manipulativa e metade de pacientes que não eram tão adeptos à terapia manipulativa. Para ambos os resultados foram satisfatórios, mas para os pacientes que gostavam, que tinham mais afinidades com a terapia manipulativa, os efeitos benéficos foram maiores. Então, isso é muito comum aquele atleta que fala, nossa, eu estou bem, mas se você me desse uma estraladinha, eu acho que ficaria muito melhor. Isso é tão relevante que entrou nessa nova definição de terapia manipulativa, né? Esse é um estudo, foi o primeiro estudo que eu vi, de uma forma geral, que não tratava só da fisioterapia como movimentação articular,
E esse é um estudo muito bacana, porque ele foi um dos primeiros estudos que eu vi a trabalhar os efeitos neurofisiológicos da manipulação articular, os efeitos no cérebro. Existem outros estudos de Bialowski, de Rivet, mas esse é um estudo que eu acho muito bacana por causa do organograma que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês, falando algumas coisas. Então, o que os primeiros praticantes de quiropraxia imaginavam? Que quando você faz uma manipulação articular, você consegue liberar essas articulações, devolver essa movimentação articular, remover essa interferência do sistema nervoso central e restabelecer a inteligência inata, ou seja, o funcionamento natural do corpo. Esse estudo foi um dos primeiros estudos que eu vi falando dessa mobilização no cérebro. Vamos dar uma olhada aqui. Esse diagrama ele é muito importante, esse diagrama aqui ele é muito bacana de a gente ver alguns fatores desse efeito da manipulação articular no cérebro, né? Então, a primeira coisa que eu vejo nesse estudo aqui, esse estímulo ele já causa aqui de cara uma melhora, uma analgesia nessa inibição aí desses espasmos musculares, né? Ele tem uma abertura aqui dos gaps articulares, vai para a medula e já reduz essa sensação de dor, né? Ela através do que? Ela diminui essa sensação de dor através do mecanismo descendente, inibitória descendente aqui. Ou seja, quando nós começamos a praticar manipulação articular, entre outros, uma hipoalgesia aqui, ativação mecanosensitiva, eliminando essa sensação de aumento de dor. Então, quando nós começamos a praticar a quiropraxia, nós imaginávamos essa movimentação articular. E os estudos foram evoluindo e mostraram que essas manipulações não têm efeito apenas local, elas têm efeito também supraespinhal. Elas atingem áreas de substâncias cinzentas no cérebro, onde eu ativo uma área de medula cinzenta ou as periarquedutal grays, e através desse mecanismo de dor descendente, inibitória, ela me proporciona um alívio de 15 minutos sem dor. Então, quando eu manipulo uma articulação, eu tenho essa ativação das áreas de substâncias cinzentas do cérebro, onde eu vou ativar essa área de controle de dor, né? Essa área importante, área de controle analgésico, que vai me dar uma resposta de 15 minutos sem dor. A única maneira que eu consigo atingir mais uma resposta em tempo de dor é o exercício físico aeróbico. Então, os exercícios físico aeróbicos, eles podem proporcionar aos pacientes, aos atletas, 45 minutos sem dor. E aí, isso é fundamental. Por exemplo, para pacientes que têm hérnia de disco ou que têm qualquer disfunção na coluna, né, de uma forma geral, em estudos de 2017 com evidência 1A, onde correr fortalece o disco. Deadlift, de uma certa maneira, causa um fortalecimento no disco. Então, o movimento é importante. Está no guideline, né, das melhores recomendações para tratamento de dor lombar, terapia manual, exercício físico e educação em dor. Então, de uma maneira geral, hoje a gente sabe que a ciência ela nos traz à luz a importância da neurofisiologia da manipulação articular, que independente do que a gente pensava e diferente do que nós pensávamos, que apenas esse alívio articular também tem um alívio neurofisiológico importante, onde eu consigo esses benefícios da dor, que quando eu consigo aliar isso à prática esportiva, eu consigo um benefício muito maior para o meu atleta, o meu paciente. Eu vou falar disso no CAIC aí,
que é um atleta que tem hérnia de disco, e quando ele entendeu isso, foi muito importante. É muito importante que a gente consiga transmitir para o paciente uma comunicação e consiga estabelecer uma aliança terapêutica com o atleta-paciente, para ele entender que praticar o exercício físico não vai piorar a condição clínica dele por ele ter uma disfunção, por exemplo, uma hérnia de disco. Isso, pelo contrário, é um fator que vai somar no tratamento dele e não piorar. Então, eu consegui transmitir isso, eu consegui levar isso para o atleta, é de fundamental importância para que ele possa progredir no tratamento dele. De uma forma geral, além da mobilidade articular que eu consigo, quando eu faço uma manipulação articular, eu provoco um estiramento brusco da cápsula articular e músculos monoarticulares, um impulso aferente até a medula e como resposta eu tenho essa inibição da hiperatividade gama, né? Então eu tenho vários efeitos neurofisiológicos importantes para considerar além da mobilidade articular. Então, embora a gente imaginasse que houvesse apenas esse efeito mecânico e como resposta à descompressão de raízes nervosas, eu tenho várias respostas neurofisiológicas acontecendo importante. Essas respostas neurofisiológicas são importantes no seguinte também, de você quebrar aquela cinesiofobia que o paciente tem, ou o medo do movimento, ou o medo da terapia mesmo. Por exemplo, tem estudos do Ronaldo de Oliveira, do Evidência na Veia, que fala dessa interdependência regional e de você fazer uma manipulação articular e conseguir atingir segmentos acima e segmentos abaixo, de eu não precisar ser tão específico em uma manipulação quiroprática para atingir o alvo. Isso é fantástico, porque além dos efeitos neurofisiológicos, eu tenho esse efeito mecânico que eu consigo atingir indiretamente as vértebras que eu preciso, sem ter que me conectar com um paciente que está com um torcicolo, um paciente que está travado na lombar. Eu não preciso aplicar a técnica diretamente naquela região para que eu possa me beneficiar. Porque além desses efeitos de eu atingir vértebras acima ou abaixo do segmento que eu estou manipulando, eu tenho vários efeitos neurofisiológicos acontecendo para que eu possa beneficiar esse atleta, esse paciente, tá? Bom, olha só a importância de eu entender a prática baseada em evidência para eu aplicar a quiropraxia. Assim como a quiropraxia é filosofia, ciência e arte num tripé, a prática baseada em evidência também nos traz esse tripé, onde eu tenho a experiência clínica do terapeuta, eu tenho as preferências do paciente e eu tenho as melhores evidências científicas disponíveis para atender esse paciente. Mas uma coisa muito importante, quando eu vou aplicar a prática baseada em evidência, trabalhando pelo menos no campo esportivo, é muito importante que ao escolher uma dessas melhores... André, por onde você começa? Eu vou tratar um paciente, por exemplo, com alguma disfunção no ombro ou na cervical, e a melhor evidência científica vai contra aquilo que ele prefere. Particularmente, eu começo pela preferência do paciente. De uma maneira geral, eu começo dentro desse tripé da prática baseada em evidência pelas preferências do paciente atleta. Por que eu começo pelas preferências do atleta, do paciente? Para estabelecer uma aliança terapêutica. Então, eu estou trabalhando dentro da ciência, mas eu começo pelas preferências do atleta, porque isso vai me dar uma aliança terapêutica com ele muito importante. Os atletas, e muitas vezes, eles são resistentes a descansar, eles não querem descansar. Muitas vezes, eles não querem seguir uma recomendação do tratamento que você está propondo e que você sabe que é a melhor evidência científica encontrada para aquele paciente, mas, ao mesmo tempo, para você ganhar esse paciente, para você criar, para você
estabelecer essa aliança terapêutica, é importante que você comece pelas preferências do paciente, tá? Do atleta. Então, eu sempre, dentro desse contexto de expertise clínica, essa expertise clínica me leva, de uma maneira geral, a começar. Lógico que você não vai começar por alguma coisa muito bizarra, alguma coisa que não esteja dentro de um escopo clínico, e que você sabe que não vai ter um efeito benéfico para esse paciente, e a sua expertise clínica não vai deixar que você tome essa atitude, mas eu sempre começo estabelecendo com esse atleta essa aliança terapêutica, que é fundamental por uma palavra simples, para que tenha adesão ao nosso tratamento. São Então, 21 horas. é muito importante que, para você tratar bem esse paciente, você consiga restabelecer essa aliança terapêutica. Para o atleta, é muito importante estabelecer essa aliança terapêutica. O atleta, ele depende muito do fisioterapeuta. Então, a gente viu na Copa do Mundo a fisioterapia em evidência com o Neymar. A aliança terapêutica que os fisioterapeutas da seleção fizeram um trabalho incrível, criaram com o atleta, foi fundamental para que a gente conseguisse ter um sucesso nesse trabalho, para que os profissionais conseguissem atingir o objetivo, que era devolver ele para a Copa, e isso foi fantástico, isso nos colocou em evidência. Então, como a quiropraxia é filosofia, ciência e arte, e a prática basiense é esse tripé também, as melhores evidências disponíveis para o tratamento daquela patologia em determinado esporte, a expertise clínica, essa experiência que o profissional tem, mas a preferência do paciente ela é relevante. Guardem isso para que vocês estabeleçam uma aliança terapêutica com esse paciente, ok? Bom, em diversos segmentos a gente tem, nos Estados Unidos, nós temos relevantes esportes, como futebol americano, aí o Usain Bolt sendo tratado dentro de uma arena olímpica, vários esportes. Se vocês já viram atletas de renome, onde usam a quiropraxia como parte do seu tratamento, parte da sua preparação e parte também das competições. Hoje, qual é o trabalho que eu resolvo? Hoje tem uma aluna chamada Ellen Lima tentando ingressar na sala aqui. Eu já admiti ela, mas acho que está tendo algum problema. Eu também, eu já admiti ela umas 3 vezes já. Acho que o problema é dela. Tá? Então a gente está admitindo, então tá bom. E eu faço um trabalho de recuperação desse atleta no dia do rest dele. Eu faço um trabalho de recuperação da lesão, se ele precisa, e eu faço um trabalho de acompanhamento em esportes, em eventos esportivos, em grandes eventos esportivos, que aqui na frente eu vou mostrar para vocês já já, tá? Tudo bem, Gi? Tá num ritmo bom aqui? Tá ótimo, vixe, tá ótimo. Bola. Então, eu fui o primeiro a levar as técnicas de quiropraxia para alguns esportes no Brasil. Como fisiculturismo, eu fui o primeiro a levar as técnicas de liberação miofascial de aprofundamento de corte. Como surgiu isso? O Júlio me veio com essa informação e eu fui buscar. Esses equipamentos que vocês veem muito comumente, alguns usando de maneira até inadequada, os raspadores, os liberadores miofasciais, foi inventado por um quiropraxista chamado Graston. Ele era um engenheiro e quiropraxista, e para fazer as liberações ou as mobilizações, que é o termo mais correto, miofasciais, ele resolveu criar um equipamento onde ele criou os raspadores para poder fazer essa aplicação. E eu fui para os Estados Unidos estudar isso, juntei, é uma aplicação de deep massage, com mobilização da fáscia, com aprofundamento de corte, uma melhora no aporte e a liberação de pontos gatilhos. O André, mas não existe liberação miofascial. Cara, eu acho isso muito tosco quando eu vejo essa discussão gerando polêmica. Eu não gosto de polêmica. De uma maneira geral, você me pergunta, o que é a fáscia? A fáscia é uma estrutura lubrificada e inervada. Se nós pensarmos na musculatura, o músculo ele trabalha em sentidos diferentes. Ele trabalha em sentido transversal, ele trabalha em sentido longitudinal. E se eu pensasse racionalmente, quando o músculo está nesse sentido, o que vem nesse sentido teria que esperar para que acontecesse essa movimentação. Então, isso não acontece, isso acontece sinergicamente por conta da fáscia.
Essa estrutura lubrificada e nervada, ela permite que os músculos trabalhem sinergicamente mesmo, em sentidos diferentes. Quando eu tenho a diminuição da lubrificação dessa estrutura, eu tenho uma disfunção chamada fasciite, que é muito mais comum em estruturas pequenas, como nos pés e na mão, daí uma fasciite plantar, por exemplo. O trabalho que você faz para esse atleta que está extremamente condicionado, sem gordura e com a musculatura muito aparente, é mobilizar essa fáscia nos sentidos do corte para que esses cortes fiquem mais aparentes. Então, é esse trabalho que eu realizo, por exemplo, com os atletas de fisiculturista. Já trabalhei com o Júlio Balestrin, com o Rafael Brandão, estive presente em Ohio no primeiro campeonato dele, depois da estreia dele na Itália, mas no primeiro campeonato brasileiro dele, em 2015, eu estava lá. Eu acompanhei ele para os Estados Unidos e, recentemente, ele foi para o Mr. Olímpia, que é a Olimpíada do Fisiculturismo. Tá? Então, acompanhe o Brandão. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês aqui, esse vídeo dele recomendando, o outro vídeo em Ohio, e alguns outros atletas. No Mr. Olímpia mesmo, um atleta que eu já tive o prazer de cuidar, o Ramon, que ficou em segundo colocado no maior evento de fisiculturismo do mundo, que é o Mr. Olímpia. Na hora de fazer a medição de altura e de peso para poder competir, que eles passam por uma pesagem, uma medição de altura, ele estava 1 centímetro menor. E aí foi feito um trabalho de quiropraxia e ele conseguiu atingir isso. Isso repercutiu muito e é muito bacana a gente ser notícia, foi notícia no mundo inteiro isso. Também estou presente num documentário da Netflix junto com o Rafael Brandão chamado Generation Iron. Eu vou mostrar esses vídeos para a gente prosseguir o bate-papo aqui, tá? A oportunidade de ter um fisioterapeuta para te acompanhar vale muito a pena, tá? Eu indico para vocês aí no Brasil, o doutor André está lá em Bauru, mas sempre está em São Paulo também, vindo para São Paulo. Ele que me acompanha desde o início, desde 2014, sempre me ajudando, sempre me fazendo recuperar das minhas pequenas lesões que eu tive até hoje. É legal isso, né? E aqui em 2017, num campeonato, o segundo campeonato mais importante do mundo, o Arnold Classic em Ohio, ele foi convidado por ser destaque. Esse ano, para vocês terem ideia, no primeiro Mr. Olímpia do Rafael Brandão, ele já ficou entre os 10 melhores atletas do mundo. E aqui eu tive a oportunidade, eu já tinha um pouco mais de cabelo, um pouco mais de barba, né, de acompanhar ele nesse evento desportivo aqui. Aqui com o nosso pró, esse dia esquecível aqui, né, Rafa? As pessoas me perguntam, André, você trabalha com atleta de alta performance? Não, eu não trabalho com atleta de alta performance. Eu vivo o sonho deles. Eu vivo o sonho do Rafa de chegar no Olímpia, que chegou. Eu vivo o sonho do Anderon e do Kaique de ir ao CrossFit Games. Eu vivo o sonho dos meus atletas. Aí se abre mão de horário, se abre mão. E é muito importante que a gente tenha essa importância. O profissional da fisioterapia, da quiropraxia, o profissional que trabalha com atleta, ele tem em vocês, tem em nós essa segurança de que ele pode dar o 100% dele, o 1000% dele, que se acontecer alguma coisa, nós estamos lá, tá? Bom, aqui eu fazendo um ajuste nele para preparação. Esse é um ajuste de uma cervical baixa. Na casa dele, né? O atleta ele se desgasta muito perdendo peso na preparação. Esse é o Rafa Brandão. Esse é um cara que transformou o fisiculturismo para a mídia. Renato Cariani, ele criou um dos maiores centros de treinamento de atleta de fisiculturismo no Brasil, a Iron Bear, e hoje eles mudaram. O Renato é meu amigo pessoal, tive a oportunidade de trabalhar com ele, porque ele é grande parceiro do Júlio hoje. Esse cara mudou o cenário do fisiculturismo no Brasil. Hoje existem atletas de fisiculturistas que ganham similar a atletas de futebol, por exemplo. Esse é um esporte milionário que cresce mundialmente. Verdade, eu não sabia disso, André. O quê? Eu não sabia disso, verdade. Por quê, Gi?
De ganhar, assim, tão quanto o jogador de Por futebol? exemplo, um atleta igual o Fábio Giga é um atleta que faz acima de 1 milha por mês, com patrocínios, com vendas de suplemento, porque é uma rede de coisas que envolve o esporte. Não só o salário, são bons salários, mas vendas de suplemento, vendas de equipamento. Então, existem atletas hoje que faturam muito bem, né? E o Renato Cariani foi um dos grandes responsáveis. Depois eu vou deixar alguns links, quem quiser. Tem um vídeo meu falando com ele. Ele tem hernia de disco, Renato Cariani tem hernia de disco, e outros atletas do fisiculturismo. Daí a importância da quiropraxia, da fisioterapeuta esportiva, fazer um trabalho para garantir, porque isso hoje é um esporte. Eu tenho, por exemplo, tem um vídeo, esse vídeo a gente falando de hernia de disco com o Renato Cariani, tem mais de 1 milhão de visualização. Eles conseguem visualizações absurdas, e o Brasil hoje é um dos maiores celeiros de atletas. Nós tivemos muitos atletas importantes na Olimpíada do Fisiculturismo, tá? Então, de uma forma geral, no fisiculturismo, nós trabalhamos, é lógico que a avaliação para a demanda do atleta, mas o atleta, se você pensar, músculo, ele cresce de tamanho. Tendão e ligamento não na mesma proporção. Então, para preservar as articulações, tendões e ligamento, é muito importante que eu minimize essas disfunções, que eu faça uma mobilização muscular para que haja uma oxigenação desse tecido, para que eu faça as manipulações articulares para devolver a movimentação nessa articulação, e que eu trabalhe as técnicas de mobilização miofacial para o aprofundamento de cortes dentro do fisiculturismo. Então, de uma forma geral, é isso que nós fazemos. Essa é uma foto, aqui o Anderon Primo sendo atendido, a primeira equipe de quiropraxia, Recover, num evento de CrossFit no Brasil. É muito bacana essa foto, é história isso. Dentro do CrossFit, qual é a atuação da quiropraxia? A gente sempre faz as avaliações neuromúsculo-esquelética, né? Para saber o que demanda mais esse paciente. Então, no CrossFit, nós trabalhamos de várias maneiras. Eu venho formando esses profissionais para que eles possam atender dentro do box do CrossFit. Em 2012, quando eu comecei, a CrossFit Bauru era o 6º box de quiropraxia no Brasil, e eu comecei a cuidar de um coach de CrossFit chamado Júnior Carvalho, que era o coach do Anderon Primo. O Anderon Primo era da seleção brasileira de judô. Ele começou a praticar CrossFit para tentar uma vaga para a Olimpíada, e aí ele percebeu o mais talentoso no CrossFit, tanto é que ele foi pentacampeão brasileiro de CrossFit. Eu comecei a cuidar do Júnior Carvalho, numa época onde todo mundo falava CrossFit lesiona, CrossFit machuca, CrossFit não é bacana, eu comecei a estudar o CrossFit. Resultado, isso bombou a minha agenda em Bauru, e aí eu comecei a trabalhar, a ensinar, a ministrar cursos e formações para que outros profissionais que trabalhassem com quiropraxia dentro do box de CrossFit, tá? Acompanho o Anderon desde... Esse é o Kaique Cerveni, esse atleta que está numa competição de CrossFit no Campeonato Brasileiro, tá? É muito importante que a gente fale sobre isso. Nós somos fundamentais para a segurança do atleta. O atleta ele tem uma puta segurança no fisioterapeuta dele, no quiropraxista dele. E apesar de existir uma equipe de recovery dentro do evento, quando o profissional está junto com o atleta, ele vai te buscar. Aqui nesse evento tinha um local para recuperação, mas a confiança dele é no profissional que conhece o dia a dia dele, que conhece o trabalho dele, que está aprofundando junto com ele. Então, dentro do CrossFit, existem 3 maneiras que eu trabalho. Primeiro, eu trabalho com o atleta na recuperação dele, no dia do rest day dele, ou dentro do box, para que ele desenvolva uma melhor biomecânica de movimento, as articulações que estão desfavorecendo, articulações restritas desfavorecendo a prática desse esporte, por exemplo, dentro do box. Eu atuo dentro do box e trabalho com os profissionais que trabalham com quiropraxia para que eles orientem os treinadores de CrossFit
sobre as possíveis prevenções de lesão, sobre as possíveis recuperações de lesão. A gente já sabe que dentro do CrossFit, apesar dos poucos estudos, o maior índice de lesão é no ombro e lesão muscular. Então, nós trabalhamos de uma forma geral, orientando os profissionais, orientando os treinadores, para que eles possam fazer uma prevenção maior e que diminua essa incidência de lesão nos boxes, por exemplo. Esse é o Anderon Primo, pentacampeão brasileiro de CrossFit. Aqui a gente fazendo um trabalho de mobilidade, de estabilização em bases estáveis. Esse é um trabalho de uma forma geral que a gente vem fazendo dentro do CrossFit. Dentro dos esportes de luta, esse é o Kainan Duarte, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do mundo, bicampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão do ADCC. O ADCC é um evento que ele é uma Olimpíada que acontece a cada 2 anos para atletas de jiu-jitsu. Esses eventos são importantes, que eles pagam muito. O atleta de jiu-jitsu hoje ele é muito bem remunerado. E esses vídeos, esse vídeo aqui eu estou no BJJ Star em São Paulo, para o último evento que ele fez, e aqui eu estou em San Diego. San Diego tem um dos maiores atletas do mundo, o André Galvão. Lá é a meca do jiu-jitsu, e os brasileiros, eles têm... o jiu-jitsu brasileiro é muito respeitado no mundo. Eu fui para os Estados Unidos acompanhar o Kainan na preparação dele para o Mundial, onde ele ficou bicampeão mundial. Passei 25 dias trabalhando com ele lá em San Diego, trabalhando com o André Galvão. Tem um podcast bacana que eu gravei com o André Galvão. O André Galvão é 7 vezes campeão do ADCC, é um dos atletas mais respeitados no mundo. Eu vou mostrar esse vídeo do Kainan falando do trabalho aqui, e aqui um pouco de mobilidade, um pouco do trabalho que a gente faz em campo mesmo. Aqui. Então, eu cheguei aqui em São Paulo na quarta-feira. E agora, acabei de ver o Andrezão. O Andrezão é meu amigo de longa data aí. Ele é meu quiropraxista. Toda vez que eu tô aqui no Brasil, ele me salva. Então, ele veio lá de Bauru só pra vir aqui pra me ajudar em São Paulo. Fala aí, Lenda. Preparando pra chinela cantar aqui, bicho. 11h30 da noite, hein? 11h30 da noite. A gente boa, você viu, hein? O pessoal me pergunta se eu trabalho com atleta. Eu não trabalho com atleta. Eu vivo o sonho do atleta. Estamos aqui vivendo o sonho do Kainan, ser o maior do mundo, e vamos conseguir, vou para cima, é nóis. Então, 11h30 da noite, pré-competição, é isso que eu costumo falar. Eu não trabalho com atletas, eu vivo o sonho dele, é você demandar de largar sua família, largar seu filho para poder estar presente aqui em San Diego na preparação para o Mundial. Esse aqui foi no BJJ Star agora, e aqui, isso aqui foi no ano passado, em julho do ano passado, lá em San Diego. Está aparecendo o vídeo aqui, não sei o que aconteceu aqui. O Paulo, o vídeo aqui. Vocês tá vendo o vídeo aí? Não. Sumiu aqui. Não dá para ver também. Dá para ver Eu aqui. cheguei aqui em São Paulo. Não sei o que aconteceu aqui com esse vídeo. Mas essa capa dá para vocês verem, né? Eu vou Sim. mandar no Twitter. Depois eu não sei o que aconteceu com o vídeo aqui. A gente testou, estava ok aqui. Então, esse é um trabalho que eu faço com o jiu-jitsu. Eles trabalham muito quadril e cervical. As lesões no jiu-jitsu, cotovelo, por causa dos arm locks ou por causa das chaves, tornozelo. Nesse evento aqui em São Paulo, houve uma desclassificação do Kainan, porque o atleta que ele estava lutando fez um giro para o lado errado e isso colocou em perigo, e aí ele acabou sendo desclassificado nessa luta, numa coisa contestada, mas enfim, é muito comum lesão de tornozelo, joelho, cotovelo, mas a cervical, por causa da pressão. Então, de maneira geral, eu trabalho muito a mobilidade articular do quadril para que esse atleta consiga se manter numa guarda boa e consiga ter uma mobilidade articular muito bacana aqui, tá? Bom, outra atuação que eu venho atuando é dentro do MMA. Também eu acho que vocês já tiveram, se eu não me engano, um encontro falando de esportes de luta. MMA é uma coisa, UFC é outra coisa. Aqui eu estou dentro do octógono
Eu fui um dos primeiros fisioterapeutas a estar dentro do octógono. Eu acompanho esse atleta, o João Anderson Tubarão. Ele é do Maranhão, está em Bauru. Bauru tem 2 atletas que estão no UFC, mais 2 que estão para entrar. Então, Bauru é um celeiro. É a segunda equipe com o maior número de atletas. Tem cinturões do Jungle Fight. O treinamento desses atletas é insano, porque eles têm que treinar jiu-jitsu, eles têm que treinar boxe, eles têm que treinar muay thai, e eles juntam isso, MMA, o mixed, essa mistura, né, de artes marciais, onde mistura-se essas lutas, e eles treinam 2, 3 vezes por dia, 5, 6 horas de treino, e treino intenso. Na semana do evento, eles perdem peso. O meu trabalho, isso, é fazer uma recuperação muscular e articular. É muito comum as subluxações devido aos impactos, aos chutes, aos traumas. Então, é muito importante essa recuperação muscular, muita epicondilite em virtude dos socos, muitas lesões de tornozelo em virtude das chaves também, mas principalmente uma epicondilite lateral e medial e uma tendinose do supraespinhoso e do levantador da escápula por recorrência. De uma forma geral, eu acabo atuando com as mobilizações miofaciais dessa musculatura, com os retreinamentos. Essa é uma das grandes promessas. Esse é o grão-mestre João Emílio, o Clayson, que é o treinador, e eu tive a felicidade de estar dentro de toda a preparação dele para essa luta com o André Fili e de estar dentro. E nesse evento aconteceu uma coisa importante, eu vou rodar o próximo vídeo para vocês verem, para a gente discutir. Isso aqui, ó, putz, é o que eu falei, você vive o sonho do atleta e na hora, isso dentro do octógono, você acaba recebendo esse carinho, de uma certa maneira, o reconhecimento do atleta. A equipe, isso é no evento oficial, tem o Media Day, isso para o mundo todo acabou levando. O Tubarão falou em todas as entrevistas dele sobre o nosso trabalho, o trabalho de estar junto com ele, e isso eleva muito. Todos os países do mundo que têm acesso ao UFC viram as mensagens, as coisas, e isso é um objetivo claro, um objetivo de levar a fisioterapia num patamar diferencial. Outra coisa que os profissionais me perguntam, André, como que eu faço para trabalhar com um atleta de alta performance? Para trabalhar com um atleta de alta performance, você precisa estar em alta performance. Sim. Cara, legal isso, né? A gente poder participar desse evento, poder estar ajudando esse atleta, poder estar levando o trabalho não só de recuperação para o atleta em si, mas estar dentro de do maior evento de lutas hoje do mundo e levando o nosso trabalho, sendo citado a fisioterapia, a quiropraxia. É um trabalho que eu comecei há 10 anos, em 2008, logo que eu me formei. Venho ajudando esses atletas, venho vivendo o sonho deles, eu venho procurando melhorar, procurando elevar o nome da quiropraxia como especialidade da fisioterapia de uma maneira séria, de uma maneira comprometida. E se vocês, o meu objetivo aqui foi, de uma forma geral, trazer para vocês que talvez não tenham tanto acesso ao que a quiropraxia desportiva vem trazendo, o que a fisioterapia quiropráxia desportiva vem aplicando dentro dos esportes e a relevância que nós temos. Eu mostrei para vocês aí a hype do esporte nesses esportes. No jiu-jitsu, Kainan é hype, Kaique, Anderon, João Anderson Tubarão, Rafael Brandão, Renato Cariani, entre outros atletas que eu tenho o prazer de acompanhar e, de uma forma geral, aplicar não só os conceitos da fisioterapia, mas da quiropraxia para recuperação, prevenção e também para o aumento da performance desses atletas. Galera, aqui está meu Instagram, meu e-mail, minhas redes sociais vai ficar salvo aí. É isso aqui que eu queria mostrar, esse parâmetro, lembrando que todos os estudos científicos da quiropraxia, quem tiver interesse, eu posso mandar, vou mandar para a Gi vários estudos que a gente tem, mas de uma forma geral, eu acho que é importante compartilhar esses caminhos que a fisioterapia brasileira, que é a especialidade da quiropraxia esportiva, vem percorrendo dentro do cenário nacional e internacional.
É muito bacana poder estar presente no maior evento de luta, no maior evento de luta do jiu-jitsu, na Olimpíada do Fisiculturismo, como a Gisele e outros profissionais que estão aqui já tiveram presente na Olimpíada mesmo. Isso é o ápice que a gente pode chegar e trabalhar pelo atleta aqui. Eu vou interromper o compartilhamento da tela aqui para estar à disposição de vocês. Espero não ter alongado muito o horário. Gil, eu nem perguntei isso. Eu espero não ter atrapalhado o funcionamento dos trabalhos. Imagina, relaxa, a gente está aqui para isso mesmo, né? Então, uma vez por mês, toda a regional, né, da SONAF, então todos os estados a gente tem uma vez por mês essa reunião científica. Hoje é a Regional São Paulo, e a gente está aqui para isso, é para estudar, é para tirar dúvida, para ter essa troca de informações, né, de vivências, e é muito importante isso. Achei sensacional a sua aula, deu para a gente ter uma visão assim bem abrangente de como é o seu trabalho. E eu até nesse tipo de reunião, que é uma reunião mais íntima, é o que a gente vem buscando mesmo, a gente realmente sentir aí como que é a sua vivência do seu dia a dia, como que você conseguiu chegar até isso, e você conseguiu demonstrar para a gente de uma forma assim muito, muito perfeita, né? Não é fácil para nenhum fisioterapeuta começar a carreira, não é fácil para nenhum fisioterapeuta manter a sua carreira, né, em alta, e demonstrar as várias formas que a gente tem de conseguir, né, se manter atuando como um bom profissional, é muito importante para todos os fisioterapeutas. André, muito obrigada mesmo. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta do nosso colega, né, do Gustavo, mas você já até falou um pouco, né, sobre isso. A dúvida dele é assim: qual que é a diferença na manipulação, né, da quiropraxia para a manipulação da osteopatia, da formação em si da osteopatia e da quiropraxia? A quiropraxia, ela trabalha com técnicas de high velocity and low amplitude, ou seja, ela é mais rápida e numa amplitude menor, numa alavanca curta. A osteopatia, muitas vezes, ela acaba tendo uma velocidade menor, uma sutileza maior. Eu costumo dizer que a principal diferença da quiropraxia para a osteopatia, além, de alguns conceitos filosóficos, é o paciente. Pacientes que se adaptam melhor com técnicas mais suaves vão se adaptar à osteopatia, que é outra grande ciência, e pacientes que demandam de uma velocidade maior, que se adaptam melhor com esse tipo de manipulação, apesar de parecer ser bruto, não é a quiropraxia, vão se adaptar melhor à quiropraxia. Então, eu costumo dizer que a diferença é do atleta e do paciente, mas de uma forma geral, além das diferenças dos conceitos filosóficos, essa é uma principal diferença, a velocidade. A velocidade da quiropraxia ela é maior, é high velocity mesmo, numa alavanca curta. Entendi. Mas é claro, né, assim como você falou na sua aula, e eu também aplico isso, acho que a maioria dos fisioterapeutas fazem, não é porque a gente faz um curso de formação em quiropraxia, ou osteopatia, ou dry needling, que a gente tem que aplicar só isso dentro da fisioterapia. Não, Então, pelo contrário, a gente tem que pelo contrário. tomar. São ferramentas que a gente vai agregando, né, na nossa profissão, para que a gente possa utilizar. Hoje eu preciso dessa ferramenta da quiropraxia, então eu vou aplicar no meu paciente. Amanhã eu preciso daquela ferramenta da osteopatia, ou do dry needling, ou da liberação, mobilização, né, miofascial, e a gente vai aplicar isso, né? E as pessoas que não têm muita experiência ainda têm uma certa dificuldade de entender isso, né? Sim. Essa é uma coisa que eu trabalho muito duro, para que fique muito claro que eu sou um fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Há momentos que eu demando de técnicas específicas da fisioterapia. Há momentos que eu preciso fazer uma massagem esportiva. Há momentos que eu vou fazer uma mobilização neural. E há momentos que eu vou usar essas técnicas quiropráticas, que faz parte do meu carro-chefe, né? Então, é muito importante. Eu quero fazer esse trabalho que eu venho fazendo, inclusive está num documentário da Netflix, no Generation Iron,
Depois Aparece você lá. deixa o link para a gente aí, por favor. O pessoal baixa. Fisioterapeuta quiropraxista. Então, isso é muito importante para que a gente possa elevar o nome da fisioterapia em nível mundial dentro dos esportes. Ótimo. Edu, quer falar alguma coisa? Eu tenho só mais uma pergunta, mas se quiser falar alguma coisa aí, manda bala. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Depois eu tenho só os recados no finais, né? No final, desculpa. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que está liberado aí o microfone. Pode desativar o microfone e perguntar. E, André, deixa eu só te perguntar uma coisa. Na verdade, é uma curiosidade, eu quero, né? Mas todo fisioterapeuta, ele tem assim, ó, principalmente o fisioterapeuta que ele quer, que ele gosta dessa parte esportiva, e que ele fala, nossa, eu quero ser um fisioterapeuta esportivo, a gente percebe toda essa dedicação que a gente tem que ter para o esporte de alto nível, e é bem isso mesmo, né? Você precisa estar presente, você precisa deixar a sua casa, os seus familiares, muitas vezes dias, às vezes até meses, entendeu? Acaba passando mais tempo fora de casa do que dentro de casa, e é uma dedicação, assim, imersiva, que eu falo. Mas também, dentro da fisioterapia esportiva, nós temos uma atuação que você não precisa estar tão imersivo dessa forma, né? Você pode ter atletas mais amadores, e nem por isso você não está atuando de uma forma grandiosa, né? É muito importante, né, principalmente os fisioterapeutas novos aí, entenderem essa diferença. Não é porque você está buscando uma especialização de quiropraxia, por exemplo, que você vai só trabalhar com crossfit, ou só vai trabalhar com MMA, com fisiculturista, né, e outras artes marciais, aí, ou esportes, né, que envolvam mais força, e não é porque você é um fisioterapeuta esportivo que você vai ficar só em atletas de alta performance, né? É bacana isso, uma coisa muito... Essa colocação sua, ela é perfeita, que eu estou no esporte antes do Rafael Brandão ser o Rafael Brandão. Então, quando o Rafael Brandão começou a praticar o esporte, eu dei um patrocínio para ele. Eu já era o André. Antes do Anderon ser pentacampeão brasileiro de CrossFit, eu já era o André. O Tubarão chegou aqui em Bauru e eles dividiram uma cama de motel em 3 lutadores porque não tinha lugar para dormir. Eu já era o André. Então, antes de eu estar no UFC, eu acreditei naquele cara que não era ninguém. E essa é uma dica importante para quem quer trabalhar no esporte. Acredita naquele cara que está te pedindo uma oportunidade, está te pedindo uma ajuda, cresce junto com ele. Trabalha. Da mesma maneira que nós não éramos os fisioterapeutas que nós somos hoje, com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de rodagem, os atletas também não eram. Então, muitas vezes você vai acreditar num atleta e vai crescer junto com ele. Só que você não pode só pensar na atuação esportiva do atleta de alta performance. Tem aquele cara que trabalha e gosta de correr, e se ele tiver com dor, ele não vai correr. Tem aquele empresário que tem uma dor e ele gosta de jogar o tênis dele, a sua atuação é importante. Tem aquela senhora que estava com depressão e está praticando beach tênis, e ela precisa do seu cuidado. Essa atuação, tanto do fisioterapeuta quanto do quiropraxista esportivo, é fundamental. Não é só na alta performance do esporte, mas essa pessoa, muitas vezes, ela está atrapalhando a alta performance na vida dela. E o esporte é o meio para que ela não piore. E a nossa contribuição enquanto quiropraxista, enquanto fisioterapeuta, enquanto osteopata, mas todos do esporte, é fundamental. Porque muitas vezes você permitir que uma pessoa dita comum consiga praticar a atividade esportiva dela, você vai permitir que ela tenha qualidade de vida, você vai permitir que ela cuide da família, você vai permitir que ela desenvolva os negócios dela, e que você tenha a mesma relevância que você tem para um atleta de nível olímpico. Então, os seus pacientes que praticam esporte são os seus atletas olímpicos. E você vai garantir a medalha de ouro dele dentro da modalidade ou da performance que ele quiser viver sem dor. Eu acho que isso é o nosso maior. Essa colocação sua é perfeita, porque é lógico que quem trabalha com esporte quer galgar degraus mais altos,
mas não pode se esquecer que nós somos extremamente relevantes para aquela pessoa que decidiu praticar uma atividade física, principalmente depois da pandemia. Exatamente, é isso aí. Você viu no bate-papo aí que tem uma pergunta. A indicação de prótese cervical é o que eu falei dos estudos do Ronaldo de Oliveira, que quando você não precisa manipular diretamente aquela estrutura que tem uma prótese, quando você manipula segmentos abaixo, você consegue atingir níveis acima e níveis abaixo, sem ser lesivo, sem ser muito ruim. Então, eu consigo aplicar manipulação se houver a necessidade em segmentos abaixo, visando atingir isso, mas nunca diretamente no local onde tem a estrutura aí. Perfeito. André, deixa só a gente passar uns recadinhos rapidinho aqui, depois eu vou deixar você aí livre para divulgar o seu curso, que a gente sabe que é um sucesso e é muito interessante para todos que estão aqui. Edu, você quer falar, fazendo um favor? A da reunião da semana que vem ainda não está totalmente fechado, né? A gente precisa confirmar algumas coisas, então, para ficarem atentos aí no Do mês Insta, que vem, né? nossa, aí que a gente, mais para frente, a gente coloca as informações. Lembrar do nosso congresso que a gente vai ter no final do ano, em Salvador, as inscrições já estão abertas. Tem já alguns nomes aí da Físio confirmados que vão estar lá no congresso. No site tem alguns nomes confirmados lá. Eu vou passar o link aqui, ó, pessoal, do site do Congresso, tá? Para quem quiser fazer a inscrição, que vai acontecer de 1 a 4 de novembro, vai ser em Salvador, na Bahia, tá aí. E é nesse congresso que a gente faz a prova da SONAF, para quem quer Já ser está especialista. confirmada essa prova, tá? Não saiu as informações ainda, faltam alguns detalhes. O COFITO está fazendo uma licitação para contratar a empresa que vai executar a prova. Então, assim que sair essa licitação, já vai ser marcada a prova e sair os maiores detalhes sobre a prova das especialidades aí. Okay? Então, mas garantir que já está confirmado, já fizeram a reunião e confirmaram que esse ano vai ter sim, aí a data, tudo vai sair mais para frente aí também, tá? Eu acho que é isso de recados, acho que era isso. Beleza, pessoal. Então, Andrezão, fique à vontade aí, tá? Para terminar, para falar com o pessoal e para a gente finalizar, tá bom? Agradecer a oportunidade de